Bom dia. Começaremos às 8h30, costume. Deixem-me observar que tenho uma nova versão de Zoom, o que com certeza terá algumas surpresas agradáveis e algumas desagradáveis. Esperemos que as agradáveis ultrapassem as desagradáveis bastante. Há pelo menos uma desagradável, que é: se eu volto para trás, a sessão acaba. Esperemos que isto não volte a acontecer. Bom, a aula 2 é sobre o teorema da função inversa. Que já foi enunciado na aula passada. Portanto, se eu tiver uma função definida num subconjunto de Rn, que eu vou supor aberto, para facilitar a vida, tiver um ponto algures nesse conjunto, chamo x índice 0. Se a minha função for de classe T1 no seu domínio, e a derivada de f em x0 for uma aplicação linear invertível, é a mesma coisa dizer que o determinante da matriz jacobiana de f em x0 então existem
abertos V e W com X0 pertencente a V, e o V é o subconjunto do A, obviamente, e f de x0 pertencente a W, tais que f é injetiva em V, o V é transformado pelo F no W, e se G é a inversa da restrição de F a V, portanto, sendo injetiva, posso falar de inversa. Então, G é de classe C1 em W. Okay? Além disso, bom, isto seria o enunciado do teorema da função inversa em sentido estrito. Geralmente costuma-se acrescentar a fórmula para a derivada do G. Okay? Essa é simplesmente, no momento em que G se sabe de classe C1 e, portanto, diferenciável, nós podemos usar o teorema de derivação da função composta para relacionar a derivada de G à derivada de F. Portanto, além disso, a derivada de G, um ponto f de x, é igual à inversa da derivada de f em x, qualquer que seja o x pertencente a V. Okay? E, em particular, no ponto x0. Em exemplos práticos, vocês conseguem fazer as contas no ponto x0, que é transformado em f de x0. Não conseguem fazer em pontos à volta de x0, no entanto, sabem que a relação existe e pode ser útil saber isso. O que é que isto tem de extraordinário relativamente ao teorema da função inversa para funções reais de variável real? De algumas observações importantes, algumas que já fiz na aula passada, outras que serão novas. Uma primeira coisa, se n é igual a 1, portanto, em dimensão 1, e f é diferenciável num intervalo aberto, então eu dizer que f' x é diferente de zero nesse intervalo, obriga a injetividade.
Porquê? Vou supor aqui só a diferenciabilidade. Posso inclusivamente usar o teorema de Rolle. Suponho por um momento que f não era diferenciável. Portanto, haveria 2 pontos onde f tomava o mesmo valor, algures no intervalo. Considero o subintervalo definido com extremos esses 2 pontos. Apliquei o teorema de Rolle. O teorema de Rolle diz que se tenho valores iguais nos extremos do intervalo, então, algures pelo meio, existe um ponto onde a derivada é nula. Okay? Portanto, em dimensão 1, esta condição de derivada diferente de zero é uma restrição forte, mais forte que é possível, quanto à injetividade da função. Okay? Portanto, obriga a injetividade da função. Se n é maior do que 1, a condição não é uma restrição forte em termos de injetividade. Nós verificamos isso com f de xy dada por exponencial de x seno de y, exponencial de x seno de y. Esta função não é, portanto, definida em R2. Valores em R2. Okay? Esta função não é injetiva, é fácil de verificar. Somarem 2π ao y, vocês obtêm exatamente o mesmo valor, não é? No entanto, é possível aplicar o teorema da função inversa a este f e obter injetividade a nível local. Portanto, o teorema da função inversa garante-nos, para dimensões maiores ou iguais a 2, injetividade local. Ou seja, se restringirmos a minha função a um aberto contendo um ponto onde a derivada é invertível, ou não singular, podemos usar alguma terminologia de álgebra, então aí eu tenho garantia de injetividade. No entanto, preciso, para ter o teorema, de umas hipóteses adicionais, preciso, digamos, que a derivada não mude muito depressa. Ou seja, isso é traduzido na hipótese em termos rigorosos e concretos, quando eu digo que o f tem que ser de classe C1. Okay? Já agora, este exemplo que nós vimos ontem, para quem tenha curiosidade, é um exemplo cuja primeira e segunda coordenada correspondem à parte real e ao coeficiente da parte imaginária da função C em C. Portanto, uma função G definida em C, com valores em C, dada por G de Z é igual a exponencial de Z, em que se o Z for igual a X mais Y, com X parte real e Y coeficiente da parte imaginária, a exponencial de Z, vocês encontrarão isto como sendo
exatamente exponencial de x seno de y mais i exponencial de x seno de y. Ok? Exatamente aquelas coordenadas daquela função f. Esta é uma das funções mais importantes com que vocês vão lidar em análise complexa. Okay? Supondo que vocês chegam a ter análise complexa. Como para o ano é suposto entrar em ação uma reestruturação curricular de Instituto Superior Técnico, não sei que espécie de cadeira de matemática vocês terão. Cálculo 3. Vamos ter cálculo 3. Se têm cálculo 3, não sei qual é o programa que terão em cálculo 3. Okay? Ou seja, o programa oficial para cálculo 3 neste momento é uma primeira parte que é um terço final de cálculo 2 atual, seguido de equações diferenciais. Ou seja, uma análise complexa aí, a lado nenhum. De maneira como, obviamente, vocês, aqueles que passarem cálculo 2 já fizeram o terço final de cálculo 2, espero que ninguém vos vá dar outra vez a mesma matéria em cálculo 3, ok? Portanto, há aí um problema, não estarei cá para ver. Bom, saindo dessa divagação, fica aqui a observação. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Os complexos e R2, de um ponto de vista de conjuntos, são exatamente a mesma coisa. São pares ordenados de números reais. A diferença está em que, quando falamos de C, temos um produto, ok? Que é definido como vocês todos sabem. O que tem a consequência que C pode ser encarado como um espaço vetorial de dimensão 1, exatamente sobre os complexos. Okay? Em dimensão 1, as aplicações lineares de C em C são os produtos por complexos. Ok? Mas é que vocês podem pensar, eu sei o que é uma aplicação, uma derivada de uma função de R2 em R2, representada por matriz 2x2, números reais. Se eu agora considerar uma definição de diferenciabilidade em funções de C em C, em que usam aquela definição de diferenciabilidade que nós demos, mas em que a aproximação é por aplicações lineares de C em C, então como é que as duas coisas comparam uma com a outra? Comparam da seguinte maneira. As aplicações com a nova definição, que é natural, considerar, corresponde-lhes uma matriz jacobiana que é antissimétrica. Okay? De maneira que vocês têm o cálculo diferencial de funções C em C, ditas analíticas por razões que mais tarde vocês perceberão, é bastante mais exigente que o cálculo diferencial de funções de R2 em R2. Coisa a que leva que as funções diferenciáveis nesse sentido tenham melhores propriedades. Como somos mais exigentes, obtemos coisas melhores. Okay? De maneira que o assunto acaba por ser completamente diferente do que estamos habituados para funções de R2 em R2. Okay? No entanto, convém ter em mente que pode passar de uma coisa para a outra. Bom, deixemos isso e voltemos ao teorema de derivação da função inversa. Qual é a ideia do teorema? Da demonstração do teorema. A ideia é, de facto, muito simples. E podia ser eu gosto de pensar que a demonstração do teorema da função inversa é algo que um engenheiro poderia pensar. Okay? Vai ser, em vez de, portanto, nós queremos é estabelecer a existência de uma inversa. Ou seja, resolver
ponto de vista muito engenheiro, resolver a equação f de x igual a y, para obter y em função de x. Portanto, do ponto de vista de resolver equações, é isso que se quer fazer no teorema da inversa. E queremos estudar as propriedades. Diga. É obter x em função de y. Sim, x em função de y. Por isso o contrário, minhas desculpas. Portanto, o que eu quero obter é x igual a g de y. Ok? Portanto, quero transformar aquela equação que eu tenho por uma certa função dada, com certas propriedades, a informação que me dá x em função disso. Isso, em geral, não é possível por método algébrico. E uma ideia muito simples que o Newton já tinha no século XVII era dizer assim: ora bem, nós, em dimensão 1, okay? Em vez de, imaginem uma função o gráfico de uma função, e vocês querem descobrir, conhecem a função, está definida de alguma maneira, e querem descobrir onde é que a função toma um certo valor y de estrela. Okay? Aqui no desenho do gráfico é fácil, é só chegar ali e dizer, é ali. Reparem que eu fiz um gráfico de uma função que é injetiva e sugere que é diferenciável. No entanto, do ponto de vista de cálculo, nós não sabemos fazer isso. Nós conseguimos aproximações, certos x, e vamos calcular, como sabemos calcular o f, vamos parar ali perto, mas não necessariamente ao ponto. Okay? Gostaríamos de uma estratégia para transformar uma primeira aproximação na solução. Ora, o que o Newton observou é que se eu, em vez de considerar a equação f de x igual a y, considerar f de x aproximado linearmente, vamos supor que a minha primeira aproximação chamo-lhe x índice 0. O que o cálculo diferencial me diz é que o f de x é igual a f de x0 mais a derivada do f em x0 aplicada a x menos x0 mais um termo de erro. Vou pôr aqui um E caligráfico para... em que aquele erro, quando o x se aproxima de x0, é cada vez menos importante. Okay? De maneira que, porque não deitar o erro fora completamente e ver a que é que me conduz a equação linear. Portanto, a ideia é atiro fora isto e vou considerar a equação f de x igual a f de x0 mais df de x0 x menos x0. Esta equação, o que eu quero saber é quando é que isto é igual a um y, certo? Portanto, isto não é equação, portanto, isto é uma identidade ainda, mas o que eu quero saber é quando é que isto é igual a y. Ok? Portanto, isto é uma equação aproximada. Deitei fora o erro que eu cometo quando aproximo linearmente a função f, considero esta equação. Isto eu sei resolver, mesmo no caso de dimensão maior que 1, resolver isto é álgebra linear, desde que a derivada que ali está seja invertível, ou seja, a sua matriz tem a determinante não nulo. Como é que eu resolvo?
Ora bem, a primeira coisa que eu podia fazer era y menos f de x0 igual a df de x0 aplicado a x menos x0. Agora aplico a inversa da derivada a ambos os lados. Portanto, ficam x menos x0 é igual a derivada inversa da derivada aplicada a y menos f de x0. Okay? Bom, então, para o x, o novo x, uma melhor aproximação, será dada por igual a x0 mais df x0 menos 1 aplicado a y menos f de x0. Ok? Me dá uma ideia. E é esta. Portanto, reparem que isto em termos gráficos corresponde em dimensão 1. Isto tem uma interpretação muito simples. O que se faz é passar por aquele primeiro ponto do gráfico, uma reta tangente. Okay? Essa reta tangente interseta a linha a tracejado vermelho algures, aqui, e digamos, esse é o novo ponto que eu arranjo pela resolução daquela equação linear. Okay? No caso particular, dimensão 1, a derivada de f em x0, a inversa da derivada de f em x0 é simplesmente 1 sobre f' de x0. Okay? Portanto, arranjo um novo x ali. E nada me impede de continuar a fazer isto. Agora, arranjar outras tangentes e novas aproximações. Ou seja, arranjar uma sucessão de x's que eu espero convirjam para a solução de f de x igual a y. Okay? Portanto, aí portanto, ao fazer isso, uma coisa que reparou rapidamente quem fizesse cálculos no século XVII ou XVIII à mão, não é? É que estar a calcular a derivada em cada passo, uma nova derivada, porque o ponto iria variar, não era boa ideia, porque ia fazer muito mais contas. Não é? Que o método também parecia bom se depois do primeiro passo eu continuasse a usar a derivada no ponto inicial, que já tinha calculado. Ou seja, todas aquelas retas deixam de ser tangentes e passam a ser paralelas à reta original. Isso acontece no gráfico. Portanto, rapidamente, ouço um algoritmo por primeiro começo com um certo ponto x0 e vou arranjando pontos sucessivos formando uma sucessão da seguinte maneira. Pego no ponto anterior e calculo inversa da derivada no primeiro ponto aplicado a y menos f, não de x0, não voltava a ter os mesmos pontos sempre. Mas este f é recalculado no ponto anterior. Okay? Portanto,
arranjo uma sucessão xk e o xk, portanto, esperamos que xk tenda para um x asterisco, tal que f de x asterisco seja igual ao y. Ok? Aquela expressão do lado direito, aquela igualdade que define recursivamente a sucessão, pode ser abreviada, vamos abreviar aqui de alguma maneira, dizendo assim: eu tenho um operador, uma função que para um dado y fixado, este y está em subscrito, índice, transforma um ponto x da seguinte maneira: pego em x e adiciono derivada de f em x0 menos 1 aplicado a y menos f de x. Okay? Portanto, o algoritmo começa com o primeiro ponto, que é o ponto aproximação inicial, x0, e depois calculo xk mais 1 como sendo ty xk. Portanto, este t em y transforma um ponto da sucessão no ponto seguinte. Okay? O que é que se quer do ponto de vista de cálculo numérico e do ponto de vista do teorema da função inversa? Aquilo que se quer é mostrar que se este y estiver suficientemente perto de f de x0, então a sucessão converge. E converge, portanto, primeiro ponto, converge para algum sítio. Segundo ponto, converge para uma solução do problema original, do problema f de x igual a y. Mas para isso é preciso que o y não esteja muito longe do f de x0. Okay? Portanto, a estratégia da demonstração é esta. Primeira coisa, mostrar que se y estiver suficientemente perto de f de x0, então a sucessão converge. Segunda coisa, mostrar que se x asterisco igual ao limite xk, definidos daquela maneira, então f de x asterisco é igual ao y. Ok? A seguir, chamando g à função que a cada y perto, entre aspas,
O perto será sempre estar num aberto, uma bola perto de entrada em f de x0. Y perto de f de x0 associa x asterisco. Ok? Queremos mostrar que G é várias coisas. Contínua, primeiro, depois diferenciável, e finalmente C1. Okay? Vocês dir-me-ão, que não mostra que é C1 tudo uma assentada imediatamente. Não dá. Okay? Portanto, isso só se percebe fazendo as coisas, não é? Acaba por ter que fazer 3 passos. Primeiro mostrar que esta aplicação G nós arranjamos desta maneira é contínua. Usamos a continuidade para mostrar que é diferenciável e depois usamos a diferenciabilidade para mostrar que é C1. Destes passos todos, o último é fácil, porque no momento em que temos que o G é diferenciável, é simplesmente uma questão de usar o teorema de derivação da função composta para relacionar as derivadas do f e do g, e nessa altura vemos quais são as derivadas parciais do g e dizemos, isso é calculado por álgebra linear, 1 sobre o determinante vezes a transposta da adjunta, isso dá uma matriz à custa das derivadas parciais do f, em que as entradas são todas contínuas, de certeza. Portanto, o último passo, mostrar que é C1, é fácil. Okay? Tudo o resto demora um bocado. Alguma destas coisas é particularmente difícil? Não. O que é desagradável no teorema é que é bastante comprido. Há preciso fazer muita coisa. Aquilo que eu fiz aqui é uma brutal simplificação daquilo que é preciso fazer. Há algumas coisinhas pelo meio que convém, no entanto, olhar para elas com cuidado. Eu vou dizer-vos, mas eu vou concentrar-me na parte que corresponde ao primeiro passo. Este passo. Mostrar que aquela sucessão, definida recursivamente, é de facto uma sucessão convergente. O que é que intervém aí? Rómulo, aquilo deve ser um f de x0, aquilo que você está a falar. Deve ser um f, não um e. Bom, dizia eu, precisamos, portanto, convergência. Portanto, eu vou fazer algumas observações sobre a convergência da sucessão que é definida por o primeiro termo, que é o x0, o ponto onde temos a hipótese de não singularidade da derivada, e depois defino para mais 1 igual ao ty, escapa em que o y tem aquele significado primeira observação sobre a convergência da sucessão é algo que, depois da vossa experiência de cálculo 1, pode parecer surpreendente. Vocês sabem que para estudar convergência de séries, sim, série, portanto, nós dizemos que uma série é convergente se e só se a sucessão das somas parciais é convergente. Portanto, para estudar a convergência de séries, nós fazemos, no fim de contas, à custa de convergência de uma certa sucessão.
Acontece que estudar séries é relativamente complicado porque nós não conhecemos explicitamente essa sucessão, conhecemos outro, o termo geral. Okay? Mas, de qualquer maneira, estudar convergência de séries, de certa maneira, é estudar a convergência da sucessão de somas parciais. Uma coisa que é menos comum na vossa experiência de matemática até o momento é que o estudo de convergência de uma sucessão pode ser encarado como o estudo da convergência de uma série. Okay? Da seguinte maneira, portanto, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, estudar a convergência da sucessão em termo geral xk é equivalente a estudar a convergência da série que é dada por x0 mais, portanto, eu vou escrever aqui uma identidade, torna isso mais um bocadinho melhor, da série somatória em capa em que o termo geral é xk mais 1 menos xk. Okay? O que parece uma ideia disparatada. Temos uma sucessão, que é uma coisa relativamente simples, vamos estudar uma série. A série é mais complicado. Eu sei, mas neste caso particular é isso que vai resultar. Porquê é que isto é a mesma coisa? Porque vocês podem fazer o seguinte. Xk é igual a x0 mais x1 menos x0 mais x2 menos x1 mais por aí fora, continuando da mesma maneira, até chegarmos a xk menos xk menos 1. Okay? Portanto, esta soma, reparem que o x1 que eu tenho na segunda parcela corta com o x1 da terceira e assim sucessivamente. Portanto, esta identidade mostra que se eu estudar a série com aquele termo geral xk mais 1 menos xk, se essa série for convergente, a sucessão de termo geral xk é convergente e vice-versa. Okay? Portanto, eu posso passar sempre de convergência de sucessões para convergências de série e vice-versa, se me for conveniente. Okay? Portanto, o que nós começamos por fazer é dizer, em vez de estudar a convergência dessa sucessão, estudamos a convergência daquela série. Primeira coisa. A seguir, observe uma outra coisa. Para mostrar que a série de termo geral xk mais 1 menos xk é convergente, basta mostrar que a série numérica, portanto, reparem que aquela série era uma série em Rn, fatorial, né? Mas que a série numérica das normas de xk mais 1 menos xk é convergente. Vocês dizem, nunca estudei um teorema que diga isso.
mas eu estou a dizer que agora é verdade e que, de facto, vocês estudaram algo que tem uma demonstração perfeitamente equivalente. A série dos módulos convergir, portanto, convergência absoluta, implica convergência. Pois bem, isto é a mesma coisa. Vocês conseguem demonstrar que se a série das normas convergir, então a série correspondente de vetores também converge. Okay? Portanto, o que eu vou fazer é, em vez de estudar aquela série, estudar a série das normas. Ora, está na altura então de olharmos para o que é a norma de xk mais 1 menos xk. Reparem que isto é muito simplesmente a distância entre dois pontos consecutivos do processo iterativo. Okay? Ora bem, o que é o xk mais 1 e o que é o xk? O xk mais 1 é o ty, portanto, aquele operador transforma um termo no seguinte, o xk, e o xk é o ty do xk menos 1. Okay? Ou seja, tem aqui a norma de uma diferença de valores de uma função em dois pontos. Coisa que deves lembrar algo recente. Algo recente é o teorema de Lagrange. Okay? Ou seja, no teorema de Lagrange, o que nós andámos a fazer, de facto, foi arranjar maneiras de estimar a norma da diferença de valores de uma função entre dois pontos que se podiam unir por um segmento de reto. Okay? Bom, temos esse problema de será que podemos unir estes dois x capas por um segmento de reta? Bom, portanto, convém estarmos aqui a pensar que os x capas estão num conjunto que tem essa propriedade. O de facto que se faz durante a demonstração é restringirmos a uma bola em torno de x0 de raio suficientemente pequeno. Portanto, se vocês escolherem dois pontos numa bola, o segmento de reta que os une está contido dentro da bola. Ok? De maneira que isso funcione. Bom, mas para fazer as contas, para aplicar o teorema de Lagrange, eu preciso saber o que é aquele TY um bocadinho mais explicitamente. E de facto, TY de xk, vocês podem escrever como xk. Agora deixem-me ver que é as convenções que eu tinha feito para trás. Ora aqui. Ups. Era neste, provavelmente. Também não. Era neste. Ok? Portanto, tem aqui a definição do TY de x. xk mais df de x0 menos 1 de y menos f de x. Ok? Portanto, quando eu estou a fazer aquela conta, parece-me aqui df x0 menos 1 de y menos f de... Aqui não é xk, é xk menos 1, não é? O outro TY, portanto, o que é que será? Menos xk menos 2, menos df x0 menos 1 de y menos f de xk menos 2. Portanto, esta coisa descascada um bocadinho, dá isto.
Ora bem, há aqui umas parcelas que cortam. Ok? Este termo que tem o y aqui, aquele que tem o y ali, vão cortar porque são coisas constantes. Ok? De maneira que vocês vão ficar com algo da forma h xk menos 1 menos h xk menos 2, em que o h, vou ver aqui num canto, h de x é uma função dada por x menos df de x0 menos 1 df de x. Ok? Portanto, aquela função, portanto, isto é uma norma, aqui já não tem y, que era uma coisa que me poderia complicar o que se passava na minha cabeça, porque tinha dependência de vetores, dois vetores de Rn, os x e os y, não é? Já não tenho isso. Ok? Tem aqui a diferença de valores de uma função h de x relativamente simples. Notem que se eu calcular a derivada do h, a derivada do x é a identidade. Deixa eu dizer que a identidade é i. Menos df de x0 menos 1, que é uma aplicação linear, aplicada ao f de x. Portanto, pelo teorema de derivação da composta, fica com essa aplicação linear aplicada ao df de x. Portanto, tenho identidade menos o produto da inversa da derivada de f em x0 vezes a derivada de f em x. O que é que acontece a esta derivada quando x se aproxima de x0? Se os x estiverem suficientemente perto de x0, esta derivada está perto da aplicação linear nula. Ok? Porque o df de x0 menos 1 vezes df de x, quando x tende para x0, aproxima-se da identidade. Portanto, identidade menos identidade vai para zero. Okay? Portanto, na hipótese do f ser de classe C1, garante-me que se eu estiver numa bola centrada em x0 de raio suficientemente pequeno, esta derivada de h está perto da aplicação linear nula. Okay? Graças a isso, esta norma do h de xk menos 1 menos h de xk menos 2, usando o teorema de Lagrange, eu descubro que se pode majorar por uma constante, que vou chamar alfa, vezes norma de xk menos 2, menos xk menos 1, em que aquele alfa pode ser tão pequeno quanto eu quiser. É positivo, mas tão pequeno quanto eu quiser, desde que eu escolha uma bola centrada em x0 de raio suficientemente pequeno. Ou seja, se eu tiver dois pontos, a que aplico o nosso algoritmo, a distância entre as duas imagens vai ficar mais pequena que a distância entre os pontos originais, por um fator que é alfa, se eu escolher o alfa menor do que 1. Okay? Ou seja, esta aplicação dy de x ou a aplicação h vai contrair distâncias entre os pontos x. Okay? Isso permite fazer o seguinte. Portanto, como norma de xk menos xk menos 1, xk mais 1 menos xk, desculpa.
Professor, Sim, diga. não percebi porque é que pode majorar aí com alfa. Teorema de Lagrange. Okay? No teorema de Lagrange, você estima f de z menos f de w enorme por derivada num ponto do segmento de reta aplicado ao vetor z menos w. Ou, de maneira mais computacional, supremo para todas as derivadas parciais no segmento de reta, do modo das derivadas parciais, vezes uma constante que depende da dimensão, vezes a distância entre os dois pontos. O alfa tem ali a constante que depende da dimensão, vezes o supremo das derivadas parciais. No segmento de reta e para todas as coordenadas e componentes. Okay? Só que a derivada para uma bola de raio suficientemente pequeno está-se a aproximar da aplicação linear nula. Portanto, todas aquelas derivadas do H que eu tinha há bocado estão-se a aproximar de zero. De maneira que esse supremo de valores de derivado, de modos de derivadas parciais, está-se a aproximar de zero. De maneira que isso multiplicado pela constante que depende da dimensão, eu se arranjar uma bola de raio suficientemente pequeno, tenho a certeza que é majorável por um número menor do que 1. Okay? Portanto, o teorema de Lagrange entra aqui para fazer isso. Okay? Em que alfa pertence ao intervalo 0, 1. Okay? Desde que xk e o xk mais 1 pertençam a uma bola de raio epsilon centrada em x0 com epsilon suficientemente pequeno. Esta conta, de facto, é a coisa mais sofisticada em termos de contas que fazemos. Okay? E o que eu queria vos chamar a atenção, que é importante aqui, é que isso consegue funcionar porque estamos a considerar uma função cujas derivadas são calculadas em pontos que estão perto de um ponto onde a sua derivada é nula, portanto o dh de x0 é a aplicação linear nula. E como o f é de classe C1, posso usar a continuidade das derivadas parciais para dizer que acontece exatamente isto. Uma bola de raio suficientemente pequeno, de facto, posso contrair distâncias daquela maneira. Aliás, a aplicação t índice y de x, com y fixado, diz contrativa. Tecnicamente é o termo que é utilizado quando se discute este tipo de situação. Okay? Claro está que eu tenho que garantir que não sai de uma bola, neste processo iterativo, não sai de uma bola de raio suficientemente pequeno. Okay? Portanto, além de fazer esta estimativa, também é preciso mostrar que existe epsilon positivo, tal que x, na bola de raio epsilon centrada em x0, implica ty
X também na bola de raio Epstein centrada em X0. Okay? Portanto, não chega a fazer aquela conta onde apareceu o alfa, mas também é preciso fazer isto. Ou seja, pontos para uma bola de raio suficientemente pequeno, não saímos da bola. Okay? Isso é estimar a distância entre TY de X e X0. Isso acaba por ser uma conta do mesmo género. Okay? Portanto, também com a intervenção do teorema de Lagrange, etc. Okay? De maneira que aquele TY de X é bom porque transforma uma bola de raio suficientemente pequeno em torno de X0 num subconjunto da mesma bola e que aperta distâncias de um fator alfa que está naquela desigualdade que eu pus lá em cima. Para estabelecer isso, o instrumento técnico que permite fazer isso nestas circunstâncias é o teorema de Lagrange, que funciona graças ao F ser de classe C1, ter derivadas parciais contínuas. Okay? Feito isto, o último passo, também só tenho 2 minutos, estou mesmo para provar a convergência. Portanto, a série termo norma de xk mais 1 menos xk acaba por poder ser majorada como norma de xk mais 1 menos xk é menor ou igual a alfa vezes a norma da diferença dos 2 pontos anteriores, respectivos. Aplicando sucessivamente essa informação, vocês acabam de conseguir majorar os termos da série desta forma. Esta série, como alfa é menor que 1, esta majoração foi por uma série geométrica. Okay? Portanto, isto aqui é uma série geométrica de razão alfa menor que 1. Logo, convergente. Ok? Portanto, este seria o último sítio onde vocês poderiam vir encontrar uma série geométrica. Mas é isto que acaba por fazer esta coisa funcionar. Diga. Mas em cada aplicação de teorema de Lagrange pode sair um alfa diferente. Não, porque por causa da outra propriedade que eu mencionei. Você mostra que se reduzir... Bom, houve uma coisa que eu escamoteei, não é? Se o y estiver suficientemente perto de f de x0, então consegue arranjar uma bola em... Deixa eu fazer um desenho. Portanto, temos o x0 aqui, temos o f de x0 acolá. Ok? O que eu tenho que fazer é uma coisa relativamente subtil, que é dizer assim, se eu puser os meus y's numa bola suficientemente perto de f de x0, então consigo arranjar aqui uma bola do outro lado, tal que os x daqui são transformados pelo ty de x, com y's acolá, na primeira bola que eu desenhei, em outros pontos desta bola. Ok? Essa é que é a parte difícil de explicar da demonstração. Como temos o y, que funciona como um parâmetro, nós temos que preocupar o que é que acontece se vario com o y. Okay? E tenho que preocupar exatamente com aquilo que você disse. A sua observação é muito boa. Eu preciso ter a certeza que tenho uma estimativa que é uniforme em x, de alguma maneira.
ok? E isso consegue-se fazer. Mas isso agora leia a demonstração e convença-se que de facto isso consegue fazer. É o ponto mais delicado no meio da demonstração. Okay? Portanto, consegue-se mostrar convergência. Mostrar que o limite Sim, mas da solução verifica a equação original é relativamente fácil. Okay? Depois as outras coisas são mais mecânicas. Mas este é o ponto central da demonstração, é este. Provar que esta sucessão converge, está à custa de série, a convergência absoluta dessas séries, majoração por uma série geométrica, consegue-se fazer a majoração graças ao teorema de Lagrange. a estimativa tem que ser uniforme. Sim. Okay? Portanto, você tem que arranjar um alfa que sirva para todos os x num certo conjunto. Se você estiver num conjunto, uma bola de raio grande em torno do x0, não tem garantias disso. Portanto, tem que estar numa bola de raio suficientemente pequena. Também não tem garantias disso se o y não for também limitado. Okay? De maneira que tem que lidar tanto com o contradomínio como com o domínio para ter certeza que isto funciona. Volto a dizer, isso é a parte difícil de nos convencermos no meio de toda a aplicação. Bom, portanto, vocês hoje... se demorou uma aula teórica a falarmos de um bocadinho da demonstração, é por isso é que não se faz a demonstração. Exatamente. Nós, amanhã, iremos falar do teorema da função implícita, que é um primo direito do teorema da função inversa, e que, felizmente, se acreditarmos no teorema da função inversa, acreditamos no teorema da função implícita. E vamos usar o que sabemos do teorema da função inversa e da função implícita para calcular derivadas de funções inversas e derivadas de funções definidas implicitamente, que é uma coisa que eu ainda tenho que explicar amanhã. Ok? Portanto, até amanhã. Até amanhã, senhor. Até sexta. Até sexta.